A história começa em uma cidade em ruínas. Um cavaleiro aparece acima dos escombros sob um céu vermelho sangue. Lao Wei, não somos irmãos que passaram por poucas e boas juntos? Porque você continua perguntando por que faria isso comigo? O cavaleiro oposto respondeu, você ainda se lembra? Como era quando o desastre aconteceu pela primeira vez? Monstros apareceram de espaços estranhos em todos os lugares, destruindo tudo. Os cavaleiros não disseram nada, apenas ouviram em silêncio. Mais tarde chamamos esses espaços de reinos secretos. Qualquer um que entrasse em contato com um reino secreto ganharia um poder místico chamado classe. Então formamos legiões de classe para conquistar os reinos secretos e marchamos para frente triunfantemente. Desta vez até conquistamos o reino secreto classificado como SS mais perigoso. Mas é exatamente por isso que tenho que eliminá-lo. Você está fora de controle agora. Profissionais poderosos podem facilmente perturbar a ordem do Império. E você que ultrapassou o nível CSS é o inimigo mais perigoso. Só a família real pode exercer o maior poder para garantir a estabilidade do Império. Seus olhos estão cheios de ressentimento enquanto você grita, então é por isso que você mata minha família e camaradas pela estabilidade do Império. No momento em que ele grita, lá você por quê? De repente uma fumaça vermelha aparece atrás dele correndo para frente. Ele avança inesperadamente, causando uma explosão atrás dele. Ele caiu no rio. O outro homem continuou, já mexe com sua armadura. Junto com a explosão, um veneno sintético será misturado em seus ferimentos. Você acabou de passar por uma batalha de nível CSS, então você não tem força para resistir mais. Além disso, preparei um exército inteiro. Esta também é a minha homenagem a você. Lembranças dessa pessoa passaram por sua mente. Que irmãos, para a vida. Hipócrita. Falso. Um sistema apareceu de repente. Seu mundo espelho de habilidade oculta atendeu aos requisitos de ativação. Descrição da habilidade oculta de nível SSS do mundo espelho, uma habilidade final que pode reverter tudo. Pode escolher usar ou desligar. Nosso protagonista ainda está deitado na água com as bochechas cobertas de ferimentos graves. E então você afundou lentamente nas águas profundas, cortando para uma paisagem intocada com um grande rio fluindo através de décadas da água, pois um adolescente pendurado de cabeça para baixo em uma árvore está sendo intimidado por uma gangue. Este garoto está se fingindo de morto. Eles riram enquanto o viam sofrer. Deixe-me ver, é confortável morrer assim. Abaixem-no novamente, o adolescente gritou, implorou, tosse. Não estou fingindo, o seu rosto mostrava claramente medo. Vamos deixá-lo lá um pouco, mas desta vez ele usa. Fingir-se de morto, então deixe-nos ensiná-lo uma lição. Sua expressão é hilária. Eu vou puxá-lo para cima mais tarde e socá-lo mais algumas vezes. Toda a gangue aplaudiu continuamente. Ele foi empurrado para o rio para satisfazer seu divertimento. Em sua cabeça, você continua perguntando por quê, porque você sempre me trata assim. À noite sob a cachoeira se pergunta de quem é essa voz. De repente um cara de óculos se aproxima de longe, não. Se isso continuar, ele realmente morrerá. O líder se vira e o encara. Se ele morrer, então deixe usar sua magia de cura. Ele não tem um trabalho de encantamento, mesmo que restaure apenas um pouco de saúde. Ele se aproxima do cara de óculos. O próximo é você. Você é tão falso. Claramente você liderou todos para encontrá-lo. Se ele morrer, não é sua culpa, eu estou sendo. Assim que ele fala. Ele é interrompido. Então, você quer se afogar também. O saco de pancadas tem seus próprios pensamentos, nada mal. Enfurecido, ele se prepara para balançar seu punho contra ele, seu bastardo ingrato. De repente, uma luz apareceu bem na frente dos valentões. Ele gritou de medo, é um reino secreto. Porque tem um reino secreto aqui. O grupo todo entrou em pânico e gritou, corram. Não podemos entrar num reino secreto novo. O cara de óculos também ficou meio assustado e ia sair. Mas de repente ele olhou para trás, os olhos dele escureceram. Ele ficou parado. Acontece que ele queria salvar o amigo, então correu para ajudar. Não posso me preocupar com tantas coisas. Eu tenho que salvá-lo primeiro. Mas logo depois que ele correu, os monstros estavam logo atrás dele. Por que essa corda está tão difícil no Tai? Um demônio azul aproveitou suas voltas na vigilância e atacou. Então, uma mão rapidamente o agarrou pelo colarinho. É o nosso personagem principal. Ele alcança o demônio tão lentamente começa a seu poder. Sua mão está usando energia que parece um orbe impactando o espírito vingativo. Então ele está usando magia básica de cura e um espírito vingativo menor, mas a operação falhou. O HPD já está cheio. A pessoa de óculos perguntou a ele, o que você está fazendo? Por que você está dando mais sangue? Um momento depois, o cara de óculos teve que usar magia para conjurar um escudo para defesa. O adolescente olhou para o painel de informações do personagem do sistema. Isso é um encecamento. Olhando para suas mãos envoltas em chamas azuis, ele se perguntou e entende. O que eu acabei de usar era uma arte de cura. Este não é o meu corpo original. Logicamente, quando alguém entra em um reino secreto, eles estão ligados ao sistema e recebem uma profissão inicia, algo que não pode ser mudado. Depois disso, enquanto operam no reino secreto, eles podem continuamente ficar mais fortes e receber profissões correspondentes ao seu energia. Mas eu já avancei para a profissão de guerreiro de pico.
Pensando de volta àquele tempo, devo ter usado uma habilidade chamada Mundo Espelhado. A descrição do Mundo Espelhado diz uma habilidade final que pode reverter tudo. Depois disso, eu estava preso em um mundo espelhado até que eu ouvi o último suspiro daquele garoto. Então eu fui ressuscitado através do corpo dele. Isso é realmente meio emocionante. Embora seus olhos brilhem com significado oculto, eu ainda tenho que te agradecer por me dar uma chance de vingança. De volta à luta, ele grita usando óculos. E Jin, tente. Todos os monstros estão atraídos aqui. Vem ajudar. Eu só consigo lidar com 3 no máximo. Ele pensa por um momento, este corpo ainda é muito fraco. Mesmo esses pequenos monstros não são oponentes. Na velocidade deles, eu nem tenho chance de escapar. A probabilidade de aprisionar uma única unidade é baixa, 15% de poder de ataque. Eu não posso usar nenhuma habilidade. Este trabalho de encantamento é inútil demais, embora todos os seus pontos fortes sejam do tipo suporte. Não há nenhum aspecto que possa ser comparado a outros trabalhos de combate. É por isso que eu fui excluído desde o início. Eu tenho que confiar em minhas próprias habilidades para resistir por um tempo, mas eu tenho que encontrar uma saída para este dilema. Se meu poder acabar, estou perdido. Ele está prestes a usar a habilidade Mundo Espelhado. Parece que ele precisa confiar nesta habilidade oculta, mas ele ainda não tem certeza de como usá-la. Ele decide usar a habilidade no espectro. No entanto, sua tentativa falha porque ele não atende aos requisitos. Ele se pergunta por um momento requisitos insuficientes. Não é um nível alto o suficiente eu preciso. De um espelho como o lago de antes, agora tornou-se num nível alto o suficiente. Parece que o chamado mundo espelhado realmente precisa de um espelho para ativar. Mas como não há solução para não ser um nível alto o suficiente, ele só pode tentar um alvo diferente. Imediatamente depois, ele usa um feitiço aleatório nele, mas todas as tentativas falham. Você continua reclamando atrás de seus óculos para de usar suas habilidades de suporte inúteis. Eu não aguento mais. Olhando para você, secretamente penso que não é de admirar que o mundo espelhado seja uma habilidade oculta de classificação SS. Não só reverte os efeitos das habilidades, mas claramente outros aspectos também são aprimorados. Se eu usar diretamente a habilidade antes de revertê-la, não só a taxa de sucesso seria baixa, mas a duração da restrição seria apenas um máximo de 2 segundos. Definitivamente não seria tão eficaz quanto é agora. Então o que aconteceria se eu revertesse as habilidades restantes? Imediatamente depois eu abro o sistema e mudo um ataque normal de lâmina para a lâmina de esgrima invertida. Sua função, eu levanto a lâmina em direção ao inimigo. Enquanto eu ativar essa habilidade, enquanto eu usar qualquer habilidade, posso aumentar o poder de ataque. Tem o potencial de se desenvolver de forma extremamente poderosa. Olhando para o novo painel do sistema, notei que ele foi amplificado. Parece que há alguns monstros se matando. Depois que os matarmos, podemos ganhar muitos pontos de experiência. Perfeito. Depois de subir de nível, meus pontos de magia serão reabastecidos automaticamente. Antes que o estado caótico do monstro termine, posso usar esta dança da lâmina. Assim, estou correndo e brandindo minha lâmina todos os monstros. Meu poder de ataque está aumentando cada vez mais. Rapidamente, meu poder de ataque da dança da lâmina aumentou para fundo 20%, duração 44 segundos. Eu não esperava que fosse tão fácil aumentar meu poder de ataque em 2 vezes assim. Logo depois disso, um espírito vingativo gigante correu para me atacar. Rapidamente, dei-lhe um corte no braço. Esta habilidade cede em muitas regras usuais. Então, outra facada no estômago. Você com seus óculos assistindo de longe está apenas chocado. Isto é realmente Vanti, esta habilidade. Um cantor de nível 5 tendo esse tipo de poder, cantar tem habilidades como esta. Baseado em seu atributo de nível 6, sua velocidade de recuperação é de 100 pontos de mídia por segundo e seu poder de ataque normal máximo pode chegar a 2 ou 3 vezes depois de um momento de tontura. O espírito vingativo foi morto por sua lâmina do reino da morte. Com base na minha força atual, mal consigo lidar com monstros de elite de nível 2. No entanto, antes que a alegria pudesse durar, um mamu gigante se levantou do chão. Ele observa o inimigo por um momento. Esta é a quimera do campo de batalha nível 21, descrita como um grande demônio nascido do ressentimento no campo de batalha décadas atrás. Ele ruge alto, preparando-se para atacar em direção a eles. Você com os óculos está atolado com a visão. Este é um chefe de nível 21 nesta masmorra escondida. Esta quimera é realmente mais difícil do que eu pensava. No momento em que eu uso minha habilidade de resposta, a operação falhou. A unidade é imune ao status de confusão. Sem hesitar, você com os óculos rapidamente correu para frente, levantando o escudo para me proteger. Tenha cuidado. No momento em que vi você se aproximar para me proteger, minha mente volta a uma imagem do meu camarada em uma vida passada. Idiota, quem te mandou correr para frente? Por que você nunca ouviu? Infelizmente, seu escudo quebrou, ferindo você, e sangue jorrou por toda parte. Eu corri até você. Você realmente não valoriza sua vida. Leia novos capítulos mais cedo em New Authority. Eu uso a arte de cura básica em Xiaoji. Pontos de vida aumentados em 1. Pontos de magia consumidos. Pontos de magia 5 em 4 por Fente. O efeito da dança da lâmina é ativado. O poder de ataque aumenta em 10%. Eu olho para o meu poder e só posso reclamar.
A habilidade de recuperação do encantamento é realmente inútil. Você tem uma poção de vida. Você responde, é uma garrafa no fundo do baú. Eu instruo, então beba. Aumento atual do poder de ataque da dança da lâmina, 10%. Duração restante, 8 segundos. Com minha força atual, ainda estou longe de ser capaz de igualar este chefe. Mas a maior parte da saúde desses monstros foi esgotada, deixando apenas um pouco. É quase possível. Shao Zi, persevere por 1 minuto. Eu vou cuidar deles. Você olha para ele com uma expressão confusa. Imediatamente depois, ele ataca continuamente os espectros. A duração da dança da lâmina também está prestes a terminar e os espinhos caóticos estão prestes a se abrir. Ele observa e pensa em táticas. Para derrotar o chefe, ele precisa aumentar seu poder de ataque em pelo menos 400%. Além disso, a dança da lâmina dura apenas 1 minuto. Portanto, ele precisa usar espinhos caóticos 40 vezes antes de 50 segundos e atualizá-los pelo menos 10 vezes. Shao Zi observa suas estatísticas testemunhando seu nível subindo constantemente. O espírito vingativo continua a atacá-lo com fúria. Seus olhos brilham e vazam líquido roxo. Técnica de assobio de lâmina. Poder de ataque aumentado. Duração restante 9 segundos. Matar ainda é muito fácil. A trajetória da lâmina prende sua mão uma por uma. Em um instante, você consegue desferir um golpe fatal nele. Um momento depois, seus olhos se arregalam como se reconhecessem alguém bisavô. Seus olhos olham para Shao Zi. Ele é realmente descendente de Xiao Bingbing. Essa cara nojenta, descendente daquele Kalaji. Será que todos que eu conheço foram mortos por Ladu Wei? Eu quero te perguntar algo. Seu bisavô, ele é. Antes que eu pudesse terminar, você disse não precisa falar sobre ele agora. Se você não quer responder, não precisa dizer desse jeito. Não precisa me insultar desse jeito. Seus olhos mudaram. Te insultar. Kyoichi estava um pouco envergonhado e confuso. Embora eu não saiba por quê. Você sempre esteve escondendo sua verdadeira força. Então está na hora de voltarmos para a escola. Amanhã a escola vai organizar uma visita ao Museu de História Contemporânea. Se faltarmos a aula, vão notar. Ele olha para você com um pouco de seriedade. Depois de um tempo, ele dá um passo à frente e responde, então vamos. Em sua mente, sua identidade não deve ser revelada ainda. Se ele investigar mais, ele pode ficar desconfiado. O Memorial da História Moderna deve conter alguma informação sobre o que aconteceu depois que eu morri. Cena de uma cidade movimentada. Estudante rindo e conversando no ônibus. Apenas os dois estão sentados no fundo, em silêncio e sem dizer nada. Ele pensou, consigo mesmo, os tempos mudaram. Eu tô morto há tantos anos. O mundo mudou tanto e eles podem usar produtos do reino secreto para controlar veículos. Além disso, há muitas coisas que eu nunca vi antes. Algumas coisas que eu só tinha visto no reino secreto antes. Mas logicamente falando, não são apenas itens derrubados por monstros que podem ser retirados do reino secreto. Ele equipa o anel de osso de quimera. Ótimo. 14. Descrição: um anel feito do osso da costela da a quimera do campo de batalha, o senhor do reino secreto dos ossos. Pode anexar membros de quimera ao usuário. Livros de habilidades e equipamentos como este podem ser retirados através do inventário e podem até ser comprados e vendidos fora do reino secreto. Mas essas coisas não podem ser colocadas no slot de itens. Depois de derrotar o senhor, todos eles desaparecerão junto com o reino secreto. Ele apoia o queixo na mão olhando pela janela. O que aconteceu depois que eu morri? Eles rapidamente chegaram à plataforma do Memorial Histórico. O guia explica, erguido diante de nós está o governante supremo do nosso reino. E o imperador, que acabou com o desastre do reino secreto, Lowell. Acredito que muitos alunos sabem que 50 anos atrás, este lugar é o campo de batalha da famosa rebelião. Naquele ano, fomos fortemente invadidos por dungeons, especialmente após o aparecimento da mais terrível dungeon de classe SSS. Todos viviam com medo, mas nosso rei Lai Laiwai pessoalmente liderou o exército profissional para a batalha e, apesar de sofrer muitas baixas, finalmente conquistamos aquela terrível dungeon. Mas foi naquele momento que ele encontrou uma rebelião planejada há muito tempo e uma mente por trás que todos provavelmente conhecem. Essa pessoa não é ninguém menos que Van Tide. Ele era alguém em quem o rei confiava, mas no final um traidor traiçoeiro que entrada Van Tide. Furioso em sua mente, chegou a isso. Nós claramente conquistamos a dungeon de classe SSS. Nós fomos claramente espancados por você. O palestrante continuou, não podemos imaginar o quão doloroso seria ser traído nessa situação. Mas nosso rei superou essa dor e lutou em meio ao banho de sangue. Logo depois disso, ele apontou para a estátua de Lai Weiwei. Finalmente, com a ajuda do herói Jin Kang, ele conseguiu conter a rebelião. Ele se perguntou, Jin Koi, existe tal pessoa? O valentão foi até os dois. Vocês ainda estão vivos. Impossível. Eles deveriam ter sido varridos para aquele novo reino secreto. Será que o reino secreto já foi conquistado? Um novo reino secreto conquistado tão rapidamente prova que há um especialista por perto. Eles têm sorte de encontrar a pessoa certa na hora certa. Van Triento olhou para eles. Quem são esses caras? Todos discutiram isso mais tarde. É Dinho. Eles estavam falando sobre um novo reino secreto? Eles encontraram um novo reino secreto desastroso. Droga, eles realmente sobreviveram.
Ele apertou a mão de Shao Zi e zombou. Sua sorte não é ruim. Eu não esperava que você ainda estivesse vivo e por aqui, mas você quase nos prendeu naquele reino secreto naquele dia. Como vai? Você vai pagar por essa morte? Ele recuou e gritou, a culpa é claramente sua. Eu vou denunciar isso. E Zed e eu quase morremos por sua causa. Ele olhou para ele, colocou a mão perto dele e avisou, ei, o que você está pensando? Parece que você não entende a situação. Olhe para a estátua na sua frente. Olhe para o ancestral sendo pisoteado sob os pés do herói, o traidor Shaoan. E você é o descendente do traidor, Shaoan. Você acha que alguém vai ficar do seu lado? Você pode me insultar, mas não pode insultar meu ancestral. Essa voz atraiu a atenção de quem estava ao redor. Ele olhou para ele sem expressão por um momento. O que está acontecendo? Qual é toda essa confusão? É o ancestral de Jinwoo. Não é aquele herói de Wukong. A pessoa ao lado dele parece ser Killtray. Ele é um descendente de Kill e um descendente de um traidor está insultando um herói. O mundo está realmente de cabeça para baixo. Todos continuaram falando sobre os dois, que Elg e seu ancestral mataram tantas pessoas. Se o herói não tivesse agido, quem sabe quantos mais teriam morrido? Ele continua agindo como uma vítima. Eu não me importo com o que você diz pelas minhas costas, mas como você pode insultar meu ancestral na minha frente? O professor foi até eles e perguntou o que estava acontecendo. Kyoutri, eu sempre fui justo, então eu quero dizer algumas palavras justas. Peça desculpas. Essas palavras só vão te deixar mais envergonhado. Herói naquela época poupou sua família. Mesmo que você não seja grato, não pode desprezá-lo depois de dizer isso. Ele apenas se virou e o deixou sozinho. Olha, mesmo que eu te bata na frente de todos agora, eles só vão aplaudir, porque ninguém vai ajudar. Um cão raivoso quando ele está sendo espancado. Além disso, você é um som especialmente nojento. Você ainda acha que um descendente de um herói possa estar errado? Pela dignidade do meu ancestral, absolutamente não permitirei isso. Assim que ele terminou de falar, ele se preparou para dar um soco nele. Inesperadamente, um pé o chutou com força no rosto. O chute mandou Rock cair no chão na frente de todos. É Vantiade. Ele veio salvá-lo. Os membros da família dos heróis também são sem educação. Todo mundo tá murmurando. Essa pessoa é Vantiade porque parece que ele mudou completamente. Ele realmente se atreveu a bater em Jinyoke. Ele tá louco. O que ele acabou de dizer? Ele quer insultar a família heróica. Eu pensei que ele era apenas nível 5. Ele não é o mais fraco da nossa classe. Ele tomou o remédio errado ou algo assim. Como ele usa bater em Jinwoo? Esse cara não tem paz. Ele sempre foi sombrio e sem amigos. Seu cérebro finalmente quebrou. Um momento depois ele vai acordar, com um sorriso de escárnio. Você é claramente apenas um saco de pancadas. Você deveria ser grato por eu não ter te chutado para fora e você ainda se atreve a atacar quando eu não estou prestando atenção. Vendo que a gangue de Jinwook é mais do que capaz de dar uma surra em Vantrib. Pessoal, vamos lá e lidamos com ele. No entanto, eles não são páreo para ele. Em um instante ele rapidamente derrubou todos eles. Ele até deu um chute estranho no estômago de Jingoku. O golpe inesperado fez desmaiar. O interior de sua boca também começou a tossir sangue. Jinsu ficou atordoado por um momento. O que está acontecendo? Quem fez isso? Aquele Vantiade. Todo mundo está se perguntando. Vocês viram claramente o que aconteceu. E também ele acabou de cair com um peteleco. Jinsu, ele é tão fraco assim. Essas palavras o provocaram. Jinsu se levantou e usou sua habilidade de fúria. Como um lixo de suporte de nível 5 pode de repente ser mais forte que eu? Deve ser sorte. Ele também está segurando um martelo de corte de fogo equipado que aumenta o poder de ataque em 300 e 400. Ele segurou a arma e correu furiosamente para atacar Vantiade, mas não é páreo para ele. Suas aberturas são muito grandes. Muito rapidamente, Jingo levou um soco no queixo por baixo. Não só isso, ele lhe deu algum chute fazendo cair no chão novamente. Nesse momento, o guarda veio verificar o que está acontecendo. O que você está fazendo aqui? Jin está inconsciente, é algo médico. Isso foi muito rápido. Você não disse que ele era apenas nível 5. Ele não parece nada um nível 5. Eu também não sabia. Talvez ele tenha escondido seu nível. E sem brigar, não. Muzu. E se algo for danificado ao mesmo tempo? Ele olhou para a aula da classe. Por que você não? Tá gerenciando seus alunos? Sai da frente. Não basta insultar heróis, mas você ainda se atreve a nocautear o descendente de um herói. Ouvindo isso, o professor se aproximou sem vergonha. Ele está prestes a conjurar uma espada. Ele retalhou rapidamente com um feitiço mágico. Inja respondeu, não vamos falar sobre ser sem vergonha, mas você afirma ser justo, mas você parece estar confiando unicamente na palavra de Jinchu. Você está tentando agradar a família deles. O professor retrucou, não minta. Como eu poderia? Ele notou o anel no dedo dele. Que tipo de equipamento é esse? Mesmo sem usar todo o poder, ele pode bloquear meus nunchucks. Ele se perguntou, então ele está apenas dizendo o que quer. O professor não parece ser esse tipo de pessoa. Será? Claro, eu vou investigar a causa do conflito completamente. Onde ele conseguiu esse tipo de equipamento? Ele também tem um apoiador. A durabilidade do anel está em 37%.
Embora seja de qualidade épica, ainda é apenas um equipamento derrubado por um litro de nível 21. Usá-lo para enfrentar um professor de nível 35 é um pouco exagerado. Para a surpresa de todos, Vantia Senokome surgiu então como punição, apenas o expulse. Ele virou as costas para todos e disse que eu tente. Deixa-nos ir, que o Trey seguiu alegremente. Todos atrás deles não podiam acreditar no que viam. É realmente Van Triet? Sério, incrível. Ele pode até bloquear o professor. Isso é algo que um aluno pode fazer. É inacreditável. Enquanto isso, eles estão chamando reforços para tratar o grupo de Jinwoo. Os dois saíram rapidamente do museu. Seu rosto escureceu novamente. Como esperado, ninguém sobreviveu. Bombom foi morto há muito tempo por aquele chamado herói. Ele olhou para Kyutri implicando que se ele perguntasse algo agora, ele provavelmente responderia sem hesitação. Do lado de fora da residência da família Jin, há um grupo de guardas patrulhando. Seus olhos se voltaram para os dois. Sabendo disso, Izzy puxou Xiaozi para um canto fora de sua vista. Um deles apenas balançou a cabeça sinalizando aquele garoto. Ele está escondido atrás da parede constantemente olhando por aqui. Tão cauteloso. Como um vagabundo tem habilidades de detetive. Ele aconselhou Yugia, eu te disse que ainda deveríamos ir embora. Há tantos guardas aqui, mesmo se nós conseguimos entrar, assim que Jingon voltar, estamos perdidos. Ele se sentia pesado por dentro. Embora ele sempre tenha querido matar aquele herói Jinhong, mas de acordo com Chaoji, Jingon está escondido em um reino secreto de alto nível há muito tempo. Agora, ele não é como era em sua vida anterior. Ele não pode entrar e sair livremente de reinos secretos. E reinos secretos de alto nível são guardados pelos militares. Se você quer entrar, você deve ter o passe relevante. No entanto, deve haver um passe na casa daquele Jinwoo. Eu perguntei a Xiaoji, a família dela precisa de tantos guarda-costas ou eles são apenas um dos descendentes de Jin Quen? Ele respondeu, mas eles são descendentes de heróis afinal, e também há um reino secreto em sua casa. Foi a primeira vez que Jin já ouviu falar sobre um reino secreto na casa de alguém. Ele ficou atordoado por um momento. Chaoji explicou que hoje em dia, reinos secretos de baixo nível já foram comprados e vendidos privadamente, mas se você não tiver algum poder, não ousaria comprá-los. Jinwoo geralmente traz guarda-costas para que ele possa matar monstros e subir de nível mais cedo, mas estudantes comuns como nós só podem encontrar monstros nos reinos secretos da escola, e mesmo assim somos roubados. Esta era está realmente mudando muito. Eu só pude suspirar em desânimo. Isso não significa que quanto mais dinheiro e poder você tem, maior será seu nível. Chao Shiji enfatizou que isso é óbvio. Pessoas comuns, depois de se formarem no ensino médio, geralmente estão em torno do nível 15 a 20. Além disso, depois de sair da escola, muitos não conseguem acessar reinos secretos, então só podem permanecer nesse nível. Mas se eles puderem participar de trabalhos relacionados a reinos secretos, por exemplo, mineiros e guardas florestais em reinos secretos nacionais, então por meia-idade, eles podem atingir o nível 30 ou superior. Quanto aos guarda-costas de Jinwoo, como eles podem entrar em seu reino secreto, seu nível pode chegar a cerca de 30. Em níveis mais altos, geralmente apenas aqueles recrutados para os militares ou aqueles que poderiam ser admitidos em organizações formais como sindicatos e academias militares podem entrar em um nível mais alto de trio secreto, atingir um nível mais alto. Van Tiet não disse nada, apenas ponderou por um momento. Então, se eu quero me tornar mais forte, um passe indispensável. Ele aconselha você a conhecer seus limites, portanto é melhor voltar, a diferença de nível é muito grande. Não importa quão bom você seja, você não pode ser páreo para os guardas. No entanto, isso só o deixa mais determinado a se vingar. Com base em sua força atual, se você quer matar aquele herói, está longe de ser suficiente, muito menos as camadas sobre camadas daquele extremamente. Alto Rei Wai. Habilidades de reconhecimento podem ser aprendidas por volta do nível 30, mas normalmente é apenas uma habilidade de pequeno alcance. Coisas como olho de águia, edição aprimorada e invocar espírito de rato, mas ainda não é suficiente para cobrir toda a área ao redor da casa em todos os momentos. Este também não é um reino secreto de vida ou morte. Então a maioria dos guardas será muito mais preguiçosa. Então se queremos entrar, ainda temos uma boa chance. Pelo menos em comparação com o reconhecimento ou se aproximar dos cegos e reinos secretos de alto nível em minha Vila Tunis, é muito mais fácil. Além disso, mesmo que consigamos entrar neste reino secreto privado, mesmo que alguém nos mate à vontade, não terá nenhum efeito. Muito rapidamente, ele puxou a camisa de Chaoji para cima. Ele fez uma pergunta a ele: Chaoji, você não quer mudar sua vida? Evitando seu olhar, ele respondeu, claro, eu quero, mas isso é só se eu puder. Entrar na guilda e Genton Ija olhou para ele penetrantemente. Uma vez que você estivesse na guilda, você realmente pode mudar as coisas do método comerciante, Ao, hein?
Nosso destino só pode depender de mudar o presente. Além disso, não estamos abandonando a nós mesmos todas as coisas que ainda não sabemos. Eu não perderia o reino secreto diante dos meus olhos por nada. É sua decisão se você vai ou não comigo. Ele disse, deixando Xiaozi para trás. Bom, você acha que seus descendentes fariam as mesmas escolhas que você? Xiaozi não queria deixar Yuji Lia, então ele o seguiu independentemente. Ele o lembrou silenciosamente, não há vestígios de habilidades de detecção do sistema de invocação aqui. Então, contanto que mantenhamos as vozes baixas, podemos escapar da detecção. Ele rapidamente saltou para cima. Se aproveitarmos a oportunidade certa, podemos entrar facilmente. Xiaoxi ficou atordoado com a cena diante dele. Eles realmente entraram na mansão da família Jin. Isso é um reino secreto abaixo da terra. Este é um pouco mais alto do que o reino secreto anterior, mas não há muitos monstros porque a família Jin-wook os limpa regularmente. Enquanto eles estão escondidos atrás da rocha, ele diz a ele que são apenas 2 pequenos monstros. Vá até lá e tente. Ele olha para os monstros um pouco preocupado. Eu lutar com eles. Definitivamente não consigo. Mesmo dizendo isso, Ye faz o oposto do que disse. Devo estar louco por acreditar em você. Se eu tivesse sabido, não teria vindo. Eu quero ir para casa. Ele pergunta por que você não pode contra-atacar Xiaoxi, enquanto defendendo responde quando é que eu tenho uma chance de contra-atacar. Van Trianto conforta. Eu estou aqui. Nada vai acontecer. Ouvindo isso, ele confia um pouco e imediatamente avança em direção a eles com um escudo. Um monstro te emboscou por trás. Felizmente, você conseguiu desviar a tempo. Enquanto isso, eu ainda estou observando você. De fato, o osamento dele é realmente bom. É que ele é tímido e entra em pânico facilmente, então ele só se concentra na defesa. Mas sua habilidade subconsciente de julgar posições espaciais é extremamente precisa porque ele fica olhando para os perigos ao seu redor. Ele não perdeu uma gota de sangue. Depois de um tempo, os golpes de lâmina de Inti também acabaram com eles. Não só isso, mas por causa da luta que o Trai até subiu de nível. Ele ficou chocado, subiu de nível. Os pontos de experiência são distribuídos com base na contribuição. Se você não desequilibrar seus movimentos, Jin te enquanto se aproximava de você com sua lâmina vermelha. Então, mesmo que eu os mate, você não terá muita experiência. A espada na minha mão é o reconhecimento de osso de queixa cirado do reino secreto da Quimera. A queixa se condensa nos ossos da perna, formando uma lâmina com mais 62 toneladas de poder de ataque mental, mas ele parece um pouco ágil demais. Após a luta, perguntei a ele como suas estatísticas aumentaram. Ele disse que além do poder espiritual, todos aumentaram uniformemente. Eu me perguntei, os usuários de escudo normalmente não deveriam aumentar a agilidade. Xiaoji explicou que se não fizesse, seria difícil encontrar uma equipe na escola. Ninguém quer esperar por um usuário de escudo lento. Esses monstros serão arrebatados por outros. Ouvindo sua resposta, eu só pude suspirar. Ele deveria olhar mais para frente. Após um certo nível, os avanços de trabalhos em estatísticas específicas. Por exemplo, o trabalho de fortaleza de batalha requer sensitável resistência e 90 pontos de defesa. Então você não pode simplesmente aumentá-los aleatoriamente. Ele se perguntou se as pessoas comuns só atingem o nível 40 no máximo em suas vidas. Como eles podem sequer pensar no nível 60 que é o níveis? Eu coloquei minha mão em seu ombro e confiei nele com esperança. Começando agora, você pode pensar no níveis? Não. Mesmo além do níveis? Dito isso, é hora de eu começar a planejar meu avanço de trabalho também. Meu trabalho é suporte e eu tenho que confiar nesta habilidade do mundo espelho para mudar as coisas. Leia novos capítulos mais cedo em Nitriantorg. Se nada inesperado acontecer, vai se transformar em olhando para o painel de habilidades, meu mundo espelho pode ser atualizado. De volta à luta, ele está cortando os monstros ao meio. O poder de ataque das armas de dança de sua lâmina também aumentou 70%, duração restante zeros. Um braço atrás dele está se preparando para atacar. Ele contra-ataca rapidamente, mas ao mesmo tempo o poder de ataque aumentado desapareceu. Parece que a duração da dança da lâmina terminou. Essa habilidade é muito poderosa, mas não pode ser usada para longas batalhas. Minha resistência também não vai durar muito, mas ainda assim, subir de nível assim é bem rápido em comparação com as pessoas normais. Eu subi de nível 2 vezes. Além disso, quando eu mato esses monstros, também posso acumular experiência para o mundo espelho, assim como o Van Triet estava prestes a pegar o item derrubado. Ele de repente recuou. Acontece que existem patrulhas aqui dentro. As patrulhas de guarda da família Jin estão ficando cada vez maiores. Será que eles descobriram alguém entrando sorrateiramente? Trey continuou. Agora há muito menos monstros. Se continuarmos, o perigo só aumentará. Ele tá certo. Lutar contra monstros enquanto presta atenção ao reconhecimento dos guardas e também calcular a arte da lâmina e o tempo é um pouco exagerado para mim agora. Além disso, do livro de habilidades que acabou de cair, esta é a habilidade de corrupção invertida. Consome 30 EMP, dura 4 segundos e pode corromper objetos do tamanho de um tijolo. Nem toda habilidade invertida é realmente útil em combate,
Ainda estou a quase 30% de subir o nível de mundo espelhado. A nova habilidade invertida no nível já é ridícula. Definitivamente ficará ainda mais forte depois de subir de nível. Se eu puder matar o chefe deste reino secreto, talvez consiga subir de nível diretamente para o nível 2. Eu talvez não consiga aumentar os pontos de experiência desta habilidade em outro segredo. Reino. Eu deveria ir ver o chefe na área central. Naquele momento, eles viram uma árvore envolvida em muitas raízes com 2 templos em cima. Invocar espírito de rato e invocar gato brincalhão. Minhas habilidades de reconhecimento estão se tornando cada vez mais profundas. Olhe para o seu lado, preste atenção. Acontece que ele está aqui. Xiaozi acrescentou, o Lorde do Reino Secreto está contido. Isto é, a primeira vez que vejo isso. O Lorde do Reino Secreto da escola é guardado por professores e não temos permissão para vir aqui. Essa corrente deve ser uma peça de equipamento de nível muito alto. Há alguns guardas por perto. Se eu atacar o Lorde, definitivamente atrairá mais pessoas. Com base no meu nível, não há como matar o Lorde enquanto estou cercado. Então eu tenho que atacar os guardas primeiro. Depois de pensar em uma estratégia, Yuichi emboscou um deles. Ele caiu no chão aleijado. Você avança com um olhar assassino. O próximo é o interrogatório. É melhor você responder honestamente. Ele está entrando em pânico e implorando, por favor, você quer saber? É só perguntar. Eu vou te contar tudo. A família Jin não me paga o suficiente para morrer por eles. Van Tiet não esperava que as coisas fossem mais sérias do que ele pensava. Bom, ele pode perguntar sobre o principal primeiro. Depois de um tempo de questionamento, ele pede uma passagem para o reino secreto do herói. Há uma tonelada deles. No quarto de Taiji, eles não são raros. Ele entendeu mal. Ele deve pensar que este é o chefão do herói Lao Taiji. É por isso que ele está tão animado. Ele ouviu a pergunta e o ameaçou um pouco insatisfeito. É real. Eu vi algumas vezes. A passagem é tirada da sala de leitura de Taiji. Ele está atualmente liderando, capitão da guarda do lado de fora, mas é apenas um cartão temporário sem informações pessoais inseridas. Se você não tiver alguém que conheça para guiá-lo, definitivamente será interrogado. Ele olhou para ele ameaçando, você não precisa se preocupar com isso. Primeiro, tire tudo da sua mochila do sistema. Todos os 3 foram para fora do reino secreto dentro da grande família Viedin. O livro de habilidades de encantamentos em você. Existe realmente apenas um. Ele só sabe ter medo honestamente. Eu realmente não tenho isso. A família Jin é muito mesquinha. Basicamente, tudo que cai no reino secreto tem que ser entregue. Nós só recebemos algumas sobras. As coisas boas são todas guardadas dentro da casa. Explicou. Ainda mais que esse lado está dentro da casa da família Jin sem uma convocação. Nós guardas normalmente não podemos entrar. Porque na família Jin, além do jovem Jingak, todos são de nível 30 ou superior e o equipamento é de primeira linha. Então eles realmente não precisam que nós os protejamos. Você perguntou então se podemos entrar, podemos obter uma passagem. Ele entrou em pânico. Não, o chefe da família está lá dentro. Aquele cara de bigode é nível 42. Se você o encontrar, definitivamente não conseguirá vencê-lo. O primeiro e o terceiro mestre, ambos acima do nível 50, estão trabalhando fora. Se esbarrarmos neles no caminho de volta, será ainda mais perigoso. Entrar na casa significa enfrentar pessoas da família que são muitos níveis acima de você. Depois de um tempo, ele o deixou inconsciente e ordenou que Xiaozi ficasse parado. Então só precisamos atraí-lo para fora. Dentro está o reino secreto, fora está o Lorde do Reino. Use correntes de alto nível para controlar o Lorde do Reino. Se o Lorde do Reino não morrer, o reino secreto não desaparecerá, então poderia ser usado por muito tempo. Portanto, por ser importante, devemos enviar um guarda espiritual para guardar a fechadura. Este método é realmente muito cuidadoso, mas a premissa desse tipo de cautela é que ninguém quer morrer para destrancá-lo. Eu já estava familiarizado com o nível desta corrente na minha vida anterior, imediatamente depois de Shippushu. Uma adaga e o apunhalou no coração. De repente, eles notaram o Lorde do Reino. O que está errado? O que está acontecendo? Para fazer o chefe da família sair correndo de casa, este método é realmente muito adequado. Muito rapidamente, ele liberou o selo no Lorde do Reino. Ele se levantou e rugiu continuamente como um animal que estava faminto há muito tempo. Todos entraram em pânico. O que está acontecendo? Porque o Lorde do Reino de repente perdeu o controle assim. Fora do reino secreto, a família Jin está reunindo tropas para suprimi-lo. Sem enrolação. Depressa e vá para dentro do reino secreto para apoiá-los. Keb tenta apenas ficar do lado de fora observando a situação. Quanto a Van Tiet, ele já aprendeu o equipamento de nível 60. Ele conseguiu. Agora ele pode entrar facilmente na casa. Certo. No grande pátio da família Jin, na entrada do portão principal, servos estão abrindo as portas dos carros, dando as boas-vindas ao segundo jovem mestre e ao jovem mestre de volta. O homem ao lado de Jin Kok é Jin Yao, também seu pai, Livius 42, o segundo mestre da
Família Dean. Os dois estão conversando para frente e para trás. Que assunto sério faria meu pai vir me buscar? Eu estava apenas momentaneamente descuidado e fui enganado por aquele Van Tried. Me pegar é apenas uma questão de conveniência. Imediatamente depois, ele pessoalmente abre a porta do carro para receber outro convidado. Jovem senhorita Van Esser, por favor, saia do carro. Saindo do carro estão uma garota loira com um rabo de cavalo e uma garota com longos cabelos pretos. Seu rosto está cheio de alegria ao recebê-las. Bem-vindos à minha humilde morada. No entanto, ele então olhou desconfortavelmente para o cervo ao lado dele. Então ele imediatamente chutou fazendo cair. Não fique no caminho assim. Os quatro de... Eles entraram, deixando agarrando o estômago no chão. Charles testemunhou toda a cena por trás. E Zed pulou de cima e perguntou a ele o que está errado. Você viu a família Dean retornando então? Você não entrou. O que há com essa expressão? Charles não respondeu, mas perguntou a ele por que você chegou tão rápido. Ele explicou bem. Ainda o Lorde dos Reinos Secretos. Mesmo no nível 30 é difícil capturar vivo, então não há necessidade de fazer alarde. Eles não serão capazes de recapturá-lo em meia hora. A propósito, o que você viu? Você estava um pouco hesitante, mas ainda determinado a me contar. A pessoa de roupa laranja é que é o Lilu, que também me amutiu. No começo, quando Yuji se rebelou e toda a sua família foi exterminada, mesmo assim, eles não precisavam enfrentar tal humilhação do Reação. Yuji ouviu você, seus olhos se arregalando. Você continuou, desde então a família Shao tem constantemente sofrido a maldade do Império. Além disso, sob o comando ambíguo do herói Jin Kun, o bullying se tornou cada vez mais sério. No final só poderíamos nos tornar escravos da família Jin. E ocasionalmente seríamos arrastados para mostrar a força e a bondade da família do herói. Se a família Shao quer viver, eles só podem observar o rosto da família Jin e só podem constantemente se curvar e ofegar por ar. Meus pais originalmente pensaram em querer mudar as coisas. Como resultado, meu pai perdeu a cabeça e enlouqueceu, e meu tio se tornou completamente o cão da família Jin. Sua mão cerrou inconscientemente seu rosto frio e sem palavras. Se você estiver disposto, eu entrarei na casa. Vendo isso, Shao parou imediatamente. O pai de Jinsu está lá dentro agora. Ele está no nível 42, totalmente equipado. Se ele te encontrar, você está morto com certeza. Yuji disse a ele enquanto se virava. Nesta era onde o reino secreto é controlado assim. Se você não arriscar, não há esperança de mudar esse torneio. Além disso, há algumas coisas se você continuar olhando antes e depois. Você nunca vai conseguir nada. Xiaozi, eu posso te ajudar a mudar, mas primeiro você tem que fazer uma escolha por si mesmo. Ele olhou para ele como se estivesse fazendo uma promessa. Eu escolho lutar, mas não vou te forçar. Você está hesitante, mas o outro lado é uma família poderosa com influência sobre o mundo. Podemos realmente enfrentá-los? Eu vou te responder. Eu quero enfrentar todo este império. Dentro da casa da família Jin Hao, alguém se pergunta como o Lorde do Reino Secreto escapou. A mulher loira pergunta a ele, tio, há algo inconveniente. Podemos visitar outro dia. Não precisa, seu tio pode lidar com isso. É apenas um pequeno reino secreto. Como poderia ser tão importante quanto a senhorita Yinsha? Ele age entusiasticamente minimizando o assunto em casa enquanto continua sendo hospitaleiro. Além disso, depois de saber que você estava disposto a vir, meu pai e meu terceiro tio estão a caminho de casa. Então eles são mais do que capazes de lidar com este problema. Além disso, também entrei em contato com Hiroagia. Ele está muito ansioso para te conhecer. Enquanto isso, Inchi está escondido em uma ponte ouvindo informações. Hiroagia é Hirojin Koen. Eu me lembro que para entrar no reino secreto do herói, você precisa de uma passagem e um guia. Além disso, olhando para o tratamento dessa pessoa, parece que seu status não é baixo. Yusha compartilha o mesmo sobrenome Yun que eu. Que coincidência. Por enquanto, ainda preciso me concentrar em conseguir uma passagem primeiro. A garota de cabelo preto parece sentir a presença de alguém. Yun-Jai se esconde atrás do beiral, evitando o olhar de todos. Ele entrou com sucesso em uma sala contendo informações valiosas. Fora do reino secreto no grande pátio da família Jin, todos retornam exaustos, finalmente controlando os lords dos reinos secretos. Foi deliberadamente libertado por alguém, mas não há sinal de ninguém aqui. Este homem de Inglaterra 42 é o chefe da família Jin com um bigode em forma do caractere 1. Um risco tão grande não pode ser apenas por uma peça de equipamento de alto nível. Ele imediatamente ordena seus homens para a vila, dizendo-lhes para cercar a casa primeiro. Aquela jovem estava originalmente disposta a vir e ajudar, então não podemos incomodá-la por nenhum motivo. Ao mesmo tempo, Van Triet estava vasculhando o guarda-roupa procurando nada. Você não disse que havia uma pilha deles. Imediatamente depois, ele usa com sucesso a habilidade Téria para desbloquear a gaveta. Este poder pode transformar objetos do tamanho de um tijolo por 4 segundos. Dentro há um caderno amarelo junto com outros cadernos. Eles se perguntam diário. Logo abaixo estão outros livros de magia. Estes são todos livros de habilidades de alta qualidade. Este é o livro de habilidades de desaceleração de luz capaz de desacelerar unidades inimigas em 20 dentro de um raio de 20 metros. Profissões que podem aprendê-lo, padre, bruxo, suporte. Soldados cercaram completamente a vila, que hoje só pode se esconder e observar a situação, porque todos os guardas correram para cá.
É realmente muito perigoso. Há mais guardas. Se Jinji não sair agora, ele não terá chance de escapar. Se eu não escapar e eles me descobrirem, então eles terão ainda mais razão. Ele inconscientemente cerrou o punho. Eu ainda deveria sair quietamente. Pelo menos eu posso me proteger. Caso contrário, então, ele se lembrou do que disse. Eu posso te ajudar a mudar, mas você tem que escolher por si mesmo primeiro. Sem hesitar, ele gritou para atrair os soldados. Lá, os soldados o viram e imediatamente correram atrás dele. Ele está criando uma diversão, então ele tem tempo para escapar. Isa, eu vou distraí-los, mas você absolutamente não pode deixá-los te encontrar. Muito rapidamente ele irrompe pela janela quebrando-a em pedaços. Ele parecia um pouco satisfeito. Parece que você ainda se superou e escolheu lutar. As correntes e os livros de habilidades estão comigo. Venha pegá-los se tiver coragem. Ele provocou os soldados enquanto fugia. Luz de desaceleração consome 50 MP, duração 60 segundos. Unidades inimigas a 20 metros ao seu redor têm sua velocidade reduzida em 20%. Leia novos capítulos antes do Nutrin Hot ou Tindonmat. Ele usou a função reversa para transformar a luz de desaceleração em luz de aceleração, consumindo 50 MP, duração de 60 segundos, aumentando a velocidade das unidades aliadas a eles em um raio de 30 metros ao seu redor em 30 pá. Do lado de Jing, ele gritou: Equipe 2, Equipe 3, voltem rapidamente e reforcem a proteção do Lorde do Reino Secreto. Ele não parece estar correndo para fora, mas indo em direção ao Reino Secreto. Xiao Ji pareceu um pouco surpreso, porque ele está arrastando todos de volta. Ele avaliou a situação. Tantos guardas saíram. O Lorde do Reino Secreto deve ter sido contido. Se o Lorde está sendo controlado, então deve ter havido uma grande batalha. Então agora o HP do Lorde deve estar no mínimo. Enquanto isso, sua habilidade de mundo espelhado também foi aprimorada. Matá-lo irá aprimorar o mundo espelhado. A sala de estar de repente ficou excepcionalmente silenciosa, enquanto segurava uma xícara de chá, e Jinsha lembrou-lhe que a comoção lá fora não era pequena, então o tio Bia não precisava realmente ficar aqui e entretê-lo. Ele apenas disse sutilmente que era apenas um pequeno ladrão e que tudo ficaria bem se o irmão mais velho Bia lidasse com isso. Enquanto isso, do lado de fora, Dengak estava tentando controlar os soldados. Não bloqueiem meu caminho, vocês são muito lentos. Ataquem rapidamente direto para o Lorde. Quanto ao Andarilho e ao atirador, sigam-me e persigam aquele intruso. Depois de dizer isso, ele saiu correndo rapidamente. Van Tiet Bia, então ele o atraiu e provocou para persegui-lo. Cada trabalho pode receber mais 3 pontos quando promovido, mas adicionei metade desses pontos à agilidade. Além disso, também posso acelerar a sub-habilidade. Então, dentro de cerca de 30 níveis, apenas Chi-Thursday e o Andarilho geralmente conseguem me acompanhar. Você está olhando de cima para baixo. O Lorde está selado aqui. Você está com medo de que alguém venha e o mate? De fato, este é o seu momento mais fraco. Enquanto eu concentrar meu poder ao máximo, posso destruí-lo imediatamente. Os soldados viram Van Triad e se prepararam para responder. Ele está aqui e forma em fileiras. Você usa a habilidade de espinho caótico para lidar com eles. Eles estão desconfiados das minhas rochas. Que tipo de habilidade é essa? Eu nunca vi nada parecido. Um deles percebe que é uma habilidade que inflige status anormal. A resistência à normalidade humana não se compara dos monstros, então não há como sermos atingidos tão facilmente. Certo, de repente alguém atrás deles explode. Isso é ruim. Alguém foi atingido. De jeito nenhum. A chance de status anormal desta habilidade está errada. Enquanto os soldados estão em caos, Yushi rompe rapidamente. Enquanto houver tantas pessoas, eu devo ser capaz de alçar o chefe com pouca saúde. Eles estão lutando para lidar com isso. Está vindo aqui. Onde está o controle de multidões? Por que os soldados blindados não estão bloqueando isso? Não use essa habilidade em mim. Você simplesmente os despreza. Que bando desorganizado. Eles não têm experiência em combate. Eles perderam tudo por causa da Dona Paz. Seguindo. Ele está sozinho. Apenas cerquinho e ele estará morto com certeza. Jin, ele gritou de trás. Isso mesmo. Seguindo firme. Assim que ele terminou de falar e correu em direção a Yun para tentar eliminá-lo. Deixe-me acabar com ele. Ele segurava uma arma pesada em sua mão e todo o seu corpo irradiava o fogo da raiva. Muito rapidamente, ele bloqueou seu ataque. Ele não disse nada, apenas olhou com raiva para ele. Bom, mesmo que meu nível não seja alto o suficiente para carregá-lo, não pode ser usado apenas para aumentar as estatísticas. Além disso, sua durabilidade é de nível 60. Eu vou usar esse impacto massivo para quebrar o selo. Depressa e salte para cima. Lá vem ele. Obrigado por me ajudar. Jin, você só pode observá-lo com raiva. Como o usa? Recebi os pontos de experiência do Lorde logo depois que ele cortou o filho do Lorde algumas vezes. O nível de Inch aumentou em 3. Não só isso, os pontos de experiência do Mundo Espelho também foram atualizados para o nível 2. Jin, furioso por ele ter roubado seu crédito, ordenou que o capturassem. Yun abre o painel de habilidades. Ele imediatamente pressiona para usar a habilidade do Mundo Espelho. Em um instante, ele desaparece misteriosamente. Eles estão se perguntando, falhou. Yushair aparece tendo sido transportado para o Mundo Espelho. Mundo?
Eles são todas ilusões daqueles soldados e dele, mas eles não podem se mover. Isso ele percebe que o tempo restante é de apenas 29 minutos e 51 segundos. Este lugar é o mundo dentro do espelho. Não é à toa que é invertido o mundo real, mas esses guardas parecem ser apenas ilusões, e Inshui se abaixa e pega uma pedra do Chon. Isto não é uma ilusão. Posso coletar as pedras no espelho e levá-las para fora. Então, depois que essa habilidade atingir o nível 2, posso ir para o mundo espelho e pegar coisas. Então, em termos do sistema, haverá mudanças, certo? Abra a lista de habilidades novamente. Além das 3 habilidades ativadas, o resto ainda está bloqueado. Habilidades de espelho. Parece que o que é exibido aqui é a forma invertida de todas as habilidades. Eu só preciso aprender as habilidades de espelho na realidade e então posso ativá-las. Certo! O nível 1 da habilidade invertida é apenas uma função do nível 2. Corte fora, rolo para baixo e dê uma olhada. Parece que posso escolher as poderosas combinações de habilidade que quero aprender primeiro. É melhor planejar minha direção de avanço. Um momento depois, ele se virou e notou. Há almas voando por aí em cima. Outras almas também podem existir aqui. No entanto, eles não são almas normais. Eles imediatamente se transformam em monstros e o atacam. E eles se tornaram monstros inteligentes. E o Jizao invoca uma arma para a defesa. Ele continuamente os ataca. Parece que não. É muito eficaz. Depois de lidar com todos os monstros da alma, o painel do sistema aparece. Este é o contrato do espírito da morte. Você pode assinar um contrato com a alma. Depois de assinar, você pode trazê-lo para fora do mundo espelho e fazê-lo lutar por você. Nota, o nível máximo desta alma é o seu nível máximo. Assinar. Então, depois de derrotar Tulin, posso coletá-lo como uma invocação e trazê-lo para fora. Não é apenas a pedra. Parece que o nível 2 do mundo espelho pode trazer coisas daqui e até mesmo Tulin para a realidade. Leia novos capítulos mais cedo e no Triotor. Que interessante. Leia novos capítulos mais cedo e no Triot. De volta aos guardas. Eles estão atualmente discutindo seu próximo movimento. O reino secreto desapareceu. Então, por que Nod não apareceu ainda? Como ele pôde desaparecer no ar? Isso poderia ser uma habilidade de furtividade de um ladino? Impossível. Nossa habilidade de furtividade tem uma forma física e um limite de tempo, então ele não seria capaz de detectá-la. Então, Gak entra furiosamente. Então me diga por que com tantos de vocês você deixou ele escapar? Se você não consegue encontrá-lo, então, você vem para este reino secreto para mim. Assim que ele terminou de falar, Ventiette reapareceu. Todos os olhos estão nele. O tempo limite para andar no espelho acaba quando eu saio, eu vou voltar para o mesmo lugar ou existem outras condições. Não se apresse. Depois de ser cercado por tanto tempo, eu deveria ter algo para retribuir o favor? Imediatamente ele convoca os espíritos do mundo espelhado para atacar, provendo a minha legião de mortos-vivos. Os soldados estão um pouco surpresos e recuam ligeiramente. O que é isso? Demônios. Ele os lembra asparamente, não entre em pânico. É apenas um monstro morto-vivo. Eu já vi muitos. Um morto-vivo ataca um soldado. Soldado, veja, seus atributos e nível são apenas V20. Ele está se repetindo. Eu disse, para vocês não entrarem em pânico. Contra-ataquei em Capturno e todos ganham um aumento. Ele ordenou que os soldados atacassem imediatamente, mas Van Tribe conseguiu escapar, fazendo com que eles o perdessem de vista. Ele pensou enquanto corria, esses mortos-vivos ainda são de nível muito baixo. Se eu pudesse adquirir mortos-vivos de nível superior, então essa gentalha definitivamente não seria páreo. Mas os 20 mortos-vivos mais fortes que podem ser encontrados lá dentro já assinaram contratos e o mundo espelhado tem limites de busca. Depois de entrar no mundo espelhado, você só pode agir dentro de um alcance de 200 metros. Eu preciso arrumar tempo para procurar outros lugares dentro do mundo espelhado para ver se consigo encontrar mortos-vivos de nível superior. Assim que Yanjo estava correndo, ele parou de repente. Descobriu Seixage. Ele foi capturado vivo por um soldado. Você pensou que poderia escapar. Você pensou que eu deixaria você ir, pegando você. Eu me pergunto qual recompensa eu vou ganhar. Sem hesitação, ele correu para frente e atacou, fazendo cair. Ao mesmo tempo, ele puxou Ji junto. Vamos embora. Eles estão todos em caos. Nós deveríamos voltar para verificar nossa colheita. Voltando para os soldados, eles estão lidando com os mortos-vivos. Embora alguns deles tenham sido mortos, eles podem ser ressuscitados. Os soldados estão observando com ressentimento. Esses demônios não são tão fortes, mas como eles podem continuar voltando à vida depois de morrer? De repente, uma aura poderosa emana de alguém. Este homem loiro é Jinqua, nível 52, o terceiro mestre da família Din. Essas coisas são todas invocações. Mesmo se eles podem reviver, eles definitivamente precisam consumir pontos de magia. Então nós só precisamos matá-los mais algumas vezes. Enquanto isso, dentro da casa, uma voz idosa fala enquanto a jovem senhorita Vanyse retorna. Jin Hao inclina a cabeça diante dele. Eu sinto muito, pai. Eu não consigo mantê-la. O intruso era muito arrogante.
Não só ele correu solto e escapou, mas ele também quebrou a janela da casa. O nome dele é Jindão, filho do herói Jin. Kantai da família Jin, nível 57. O intruso até conseguiu entrar dentro da casa. Não só você falhou em pegá-lo, mas você nem sequer sabe como ele se parece. É assim que você faz as coisas. Jin Hao só pode admitir seu erro. É minha culpa, eu não fiz um bom trabalho. Mas já que a senhorita Yinsha concordou em ir para o reino secreto heróico, pelo menos a questão de Ji não será um problema. Ele ordenou descubra quem fez isso e mate-os rapidamente, veja se mais alguma coisa foi roubada. De volta para Yinshei, ele está segurando uma passagem em sua mão. Ele pensa por um momento, embora a passagem esteja de volta em minhas mãos, eu ainda preciso de alguém que possa me colocar no reino secreto heróico, mas não há pressa. Desta vez eu subi para o nível 20 na casa de Inyasu. Embora o anel de ossos de quimera esteja basicamente arruinado, eu consegui mais de uma dúzia de seus livros de habilidade. Enquanto ele fala, ele abre o livro em sua mão. Pelo contrário, eu posso confiar nessas habilidades para complementar meus próprios atributos. Nesse ponto, eu posso apenas confiar em meus próprios atributos para esmagar qualquer um no meu nível. Van Triada abriu seu livro, um sorriso triunfante em seu rosto. Além disso, o chefe derrubou uma peça de equipamento mais cedo que eu posso usar mais tarde e, mais importante, eu subi o mundo espelhado para o nível 2. As evocações de mortos-vivos que eu capturei aumentaram significativamente meu poder de combate, mas ainda não é o suficiente. Baseado no tiro de equipamento na estatua, o herói deve ser pelo menos uma profissão de ramo de classe S de Berserker. Eu preciso pelo menos ter um nível semelhante no contrato morto e subir acima do nível 50 para ter uma chance de matá-lo. Keog, tente interrompê-o chamando seu nome Van Chai. Eles não serão capazes de nos perseguir, certo? Ele respondeu, não se preocupe. Eu me livrei deles e também não fomos expostos. Está tudo bem. Ouvindo as palavras dele, ele só pôde acenar silenciosamente, mas Van Tiet percebeu seus pensamentos. Você ainda está inquieto. É difícil para ele na idade dele. Ele te perguntou, Kyotrei, algum reino secreto com potências mortas apareceu recentemente? Kyotrei se perguntou por um momento reinos secretos com potências mortas. Ele explicou, sim, eu quero encontrar um reino secreto de nível superior para subir de nível. Quanto às potências, você saberá quando chegar a hora. Falando em reinos secretos com potências mortas, existe um na verdade, mas esse é o reino secreto da escola. Nós não temos chance de entrar. Ele olhou pela janela, perdido em pensamentos. A escola é um reino secreto monopolizado, então eu só posso confiar em alguns canais especiais. O canal especial de que ele está falando é subornar o professor com os livros que roubou. O professor parece surpreso. Isto é para mim uma habilidade rara de qualidade rocha e para minha classe de andarilho também. Parece que este garoto Van Tiet realmente tem conexões. O reino secreto da escola não pode ser aberto para qualquer um a qualquer momento, e eu não posso simplesmente abrir uma porta dos fundos. Mas este reino secreto só foi aberto para alunos graduados recentemente. Geralmente, alunos de classe baixa não são qualificados para participar, mas se você for um aluno particularmente notável, pode participar do passeio com a recomendação de um professor. Eu farei o meu melhor para ajudá-lo a conseguir uma vaga. De pé diante de Intuit e outros está o reino secreto do herói. Este pode ser o último reino secreto em que entrarei. Eu tenho que moer tantos monstros quanto eu puder, um garoto gritou entusiasticamente. Se não fosse pelo presente do herói, não teríamos esta oportunidade. Obrigado, herói. Enquanto todos estavam animados, Jin tentou sozinho parecer duvidoso. Este reino secreto parece estranho. O professor o descreveu como o reino secreto do herói concedido à nossa escola pelo herói. A lenda diz que o herói lutou aqui uma vez, então ainda pode haver vestígios dele lá dentro. Kyo tentou ficar ali atordoado. O reino secreto do herói. Não é aquele o reino secreto onde matou valentemente o traidor Kyo e ele olhou para Enchiriad, se perguntando se deveria contar a ele. Mas o nível deste reino secreto é muito baixo, então lembre-se de estar atento à sua força. Depois de explicar, o professor pediu ao jovem para liderar o caminho. Grite, tá, você leva todos para dentro. Se você só vai reclamar, como eu vou subir de nível? Os calouros estão vindo aqui também. Tudo bem, o chefe está te apressando. Pare de reclamar. O reino secreto aberto? Entrem. Estou lembrando a todos vocês com uma carranca. Depois que vocês entrarem, fiquem atrás de mim. Não me causem problemas. Sério, tem que carregar peso morto de novo. Reino secreto de nível 2040, porque eu tenho essa sensação perigosa. Eles estão todos se preparando para entrar corajosamente no reino secreto. Um grupo de pessoas olham para a esquerda se perguntando o que é aquilo. É Junin e Yunsha. Porque eles estão aqui também. Alguém explica, eles não são calouros? Olha, esses dois calouros estão entrando também. Se Yunsha e eles pudessem se transferir para cá, seria ótimo liderar as garotas, me deixando mais motivado? Talvez, só talvez, o sorriso de um pervertido já estava se espalhando pelo rosto dele. O companheiro de equipe dele o lembrou de não sonhar. Eles provavelmente eram 30 níveis mais altos e só estavam sendo carregados por eles. Além disso, nem pense em alcançar as estrelas. Ele apenas acenou com a cabeça e se recompôs.
Eu sei, eu estava só brincando. Assim que ele terminou de falar, Yunin e Yunsha se aproximaram deles. No entanto, eles não estavam vindo para ele, mas para Yunchai e de Kyotree. Essa pessoa é o convidado da casa da família Jin. O status deles não é baixo. Por que eles estão vindo até mim? Será que ela conhece o dono original desse corpo? E se ela quiser defender o Denop? Ele estava cauteloso e intrigado. Ela respondeu a ele: ontem, no Museu Memorial, eu te vi. Suas habilidades são impressionantes e sua voz é muito distinta. Então ela estava apenas iniciando uma conversa. Ele ficou atordoado por um momento. Os olhos dela brilharam enquanto ela continuava. A voz dela clara, mesmo em meio ao som de vidro quebrando. Essa pessoa me reconheceu apenas pelas 2 frases que eu disse ontem. Depois de dizer isso, Yunsha trocou seu equipamento e assinou-se: é tudo por hoje. Ao mesmo tempo, Yunin a seguia de perto. Vamos explorar primeiro. Yuja confirmou a situação percebendo isso, mas não me expôs na frente de todos. Em vez disso, ele falou comigo dessa forma. Ele tá me lembrando. De fato, Jinju também poderia reconhecer nossas vozes. Mas diz que a família Jin não vem nos procurar em um curto espaço de tempo. Com a minha velocidade de subir de nível, eu não terei que me preocupar mais. Se eles estão mostrando boa vontade, então eu vou lembrá-los também. Ele te lembrou também para ter cuidado. Este reino secreto tem uma aura perigosa. Isha também sentiu isso e respondeu: agora que você mencionou, eu sinto uma sensação estranha. Com o meu nível, eu originalmente não precisaria prestar atenção, mas obrigado pelo lembrete. Depois de dizer isso, ela continuou a entrar no reino secreto com Yanin. Todos atrás deles ficaram um pouco atordoados. Essa é realmente a Insha. Ela não deveria ser muito fria. E como você conhece, a Insha, vocês são muito íntimos. O grupo questionou continuamente Intiad. Ele educadamente os dispensou. Desculpem, nós temos que ir. Os 3 deles avisaram: vão caçar. Vocês querem enfrentar monstros sozinhos aqui. Eles são pelo menos nível 20. Com vocês 2 em níveis mais baixos, vocês podem morrer por qualquer pequeno monstro que encontrarem. O jovem liderando o grupo os parou. Apenas deixe eles irem. Se eles estão conectados a Yonsei, eles não podem ser tão ruins. Então eu acho que o nível deles não será baixo. Mas senhor, Lee nos disse para ter cuidado. Então qual poderia ser o nível deles? Lá em um novo capítulo mais cedo, ele disse com os dentes cerrados: não se esqueçam do nosso verdadeiro propósito para vir aqui. Quanto menos pessoas souberem sobre aquele lugar, melhor. Aquele lugar tem gemas raras. Vocês querem compartilhá-las? Além disso, todos estão equipados com armas de sinalização de emergência. Então não se preocupem com isso. Ele estava com ciúmes e atordoado por um momento. Que droga! Como uma criança normal pode conhecer a Yusa? Se ele não conhece suas próprias limitações, então ele merece morrer. Fora do reino secreto, Jin Heiso está correndo em direção à entrada. Os 2 professores olharam para ele questionando: você é Jinsu? O que você está fazendo aqui? Ele perguntou com raiva: uma equipe entrou agora, não disse sim. É o que você quer? Então você teve um conflito com seu pai antes. Não os culpe só porque você apanhou no Museu Memorial. Eu não tenho tempo para lidar com essas coisas mesquinhas para você. Eles foram os que invadiram. Sério, eu ouvi as vozes deles. Todo mundo está suspirando. Ark, o invasor, escapou levemente do meu alcance com tantos guardas. Como é que os alunos conseguiam fazer isto? Ao menos tem de provar que eles têm força para vencer os guardas. Senão vai ser difícil eu falar por vocês. Está bem. Estamos a falar de assuntos importantes. Não nos incomodem mais. Essas palavras deixaram Jinwoo ainda mais irritado. Van Tiad Kyog, o Tiad entrou. Eu também quero entrar nesse reino secreto. Ele agarrou na camisa do professor e implorou. Dentro do reino secreto, eles estão a lutar ferozmente. O Intria também derrotou muitos monstros, além de lançar feitiços ou usar reflexos. Ele também lutou ao lado do Kyotree. Kyotree, usa o teu escudo para nos cercar. Kyotree cria escudos com asas protegendo Nintiad. Além disso, um grito de incentivo aumenta o ataque em 5%. Ele salta e usa uma habilidade de corda de ligação para restringir o monstro. Depois, ele corre por trás rapidamente e acaba com ele com sucesso. Esse último golpe te fez subir de nível. O Shaozi também se beneficiou. Eu subi para outro nível acima. O Rinchi lembrou-se que nos livros de habilidade que ele tirou de a família Jin, havia 2 escudos circundantes e um grito de incentivo. Com o nível atual de Kelzi, ele pode aprender a usar as habilidades. Embora os monstros aqui sejam um pouco de alto nível, com a ajuda de Kelzi as coisas vão ser muito mais fáceis. De acordo com aquele professor, neste reino secreto existe um monstro raro chamado Pedra Mística. Matá-lo tem uma chance de derrubar uma habilidade do tipo suporte chamada atração gravitacional. Ishii já havia notado essa habilidade em uma lista de habilidades. Felizmente, eu li as habilidades na lista de mundos espelhados para poder decidir qual habilidade para aprender. Não apenas pedras místicas, mas também espíritos mortos-vivos. Eu me pergunto onde aqueles especialistas morreram neste reino secreto. Suas almas devem estar flutuando perto de onde morreram. Espero que eu possa encontrar alguns de alto nível.
Logo depois disso, ele notou os monstros à frente. Suas formas são aterrorizantes e exalam perigo. Poderia ser o Vale do Pilar da Essência. Ambos observaram a situação à distância. Há tantos monstros de nível de elite reunidos aqui. Além disso, eles se moveram pelo menos 1000 metros. Eles já excederem muito o alcance normal de atividade dos monstros. Eles são andarios. Andarios são monstros raros em reinos secretos. Eles não ficam em um lugar, mas andam por toda parte. Sua força é muito maior do que a dos monstros normais. No passado, quando os humanos não eram fortes, eles só podiam sofrer ferimentos ao encontrar andarius, porque eles até vagavam para fora dos reinos secretos, levando a inúmeras desastrosas tragédias nos reinos secretos. No entanto, correspondendo ao perigo, depois de derrotá-los, você receberá experiência e itens derrubados que superam em muitos monstros normais. Yanzi corre em direção a eles. Ele corta um golpe profundo no espírito de pedra. Ele se vira e vê que sua barra de saúde foi restaurada. Eles têm uma habilidade de cura contínua. Eles estão começando a revidar. Estou a ser atingido. Esses monstros estão a atacar tão rápido e tão forte. Nesse ritmo, mesmo com a minha velocidade, não consigo desviar de tudo. Meu HP e defesa são muito baixos. Se eu não tivesse o escudo de Kyauji, estaria gravemente ferido. Não tenho escolha. Eu vou usar imediatamente a minha habilidade de invocação de mortos-vivos para lidar com os espíritos Paladin. No entanto, os mortos-vivos também não são páreo para eles. Eles são rapidamente eliminados em um instante. Felizmente, sua velocidade de movimento ainda é bastante lenta, mas eu posso aumentar meu HP e defesa em um curto espaço de tempo se eu quiser derrotar esses monstros. Parece que eu só posso confiar no aumento de defesa de Xiaoxi depois de subir de nível. Eu sugiro a Xiaoxi que subíssemos de nível primeiro com os outros monstros monstro. Antes disso, do ponto alto, eu vi alguns locais de monstros que podemos usar convenientemente para ajudá-lo a subir de nível. Em batalhas em equipe, um escudo protetor é uma primeira linha de defesa indispensável. Xiaozi continua a responder empurrando o escudo, e outras profissões podem se esconder atrás do escudo protetor para se protegerem melhor. A partir de então, os pontos de atributo de Xiaozi estão todos focados na defesa, além do capacete protetor que eu convenientemente peguei do guarda da família Jin. Agora ele, pelo menos, tem a capacidade defensiva central de um portador de escudo. Agora, ele pode bloquear o ataque de monstros de até o nível 20. Eu gritei para lembrá-lo, abaixe o corpo, fique firme. Em seguida, ponte o escudo para atacar na direção que você está a mirar. Xiaozi ouviu e fez o que Yanti disse. Você está prestando atenção nas estatísticas da sua habilidade. Sua durabilidade diminuiu um pouco mais do que antes. Você não está prestando atenção, então foi agarrado por um. Felizmente, Inzed conseguiu cortar o braço dele a tempo. Esteja sempre atento ao próximo ataque do inimigo e a amplitude de movimento não precisa ser muito grande. E deixe espaço para lidar com o próximo ataque. Mesmo que você esteja sempre alerta, seu corpo ainda precisa estar relaxado, apenas se tensionando quando estiver se defendendo. Já que estou atrás de você como portador do escudo, você deve sempre prestar atenção aos movimentos do seu companheiro de equipe atrás de você. Xiaoji ouviu o incentivo dele, o que lhe deu mais motivação. Os dois lutaram e se encorajaram simultaneamente. Ele acrescentou: lembre-se, em uma situação onde a diferença não é muito grande, a habilidade é o que importa, a influência é a vitória ou a derrota. Xiaozi abriu o painel do sistema e percebeu que havia subido de nível. Agora, pode enfrentar seus inimigos de cabeça erguida com confiança. Essa é também a razão pela qual os pontos de experiência são mais compartilhados. Ele compartilha animadamente. Eu subi para o nível 15. Finalmente, ele pode aprender. A habilidade que ele aprendeu é sobreposição de escudo de armadura, que equipa uma sobreposição de escudo de armadura em seu escudo, aumentando a durabilidade em 400 e a defesa em 512. O livro de habilidade que ele pegou convenientemente da família Jin é o último que Xiaozi pode aprender. Como ele está adicionando uma camada externa de armadura ao escudo que ele invoca, com este escudo de armadura extra, os pontos de defesa aumentam, suficiente para lidar com aqueles andarilhos de nível de elite. De volta aos monstros espírito de pedra. Há 3 pessoas conversando à distância. Há tantos andarilhos de nível de elite aqui. De onde eles vieram, eles são muito perigosos para os alunos. Precisamos lidar com eles imediatamente. Os 3 são a equipe de professores enviada para supervisionar os alunos. Podemos lidar com monstros de nível 30 normalmente, mas lidar com esses andarilhos de elite já ainda é. Imediatamente depois, os 3 detectaram um sinal de socorro de um aluno. Um deles sugeriu: vamos resgatar aqueles alunos primeiro. No entanto, o outro pensou que essas criaturas errantes aqui também são muito perigosas. Se os alunos esbarrarem neles sem saber, eles estão perdidos. O último concordou que isso é certo. Só por precaução, eu deveria ficar aqui. Ele sugeriu que sentia inquieto. Então Obi ficará. Se alguma coisa acontecer e Zé e Xiaozi perguntaram de repente por trás, que tal ficarmos aqui e observarmos? Esse sinal de socorro significa que eles devem ter encontrado os andarilhos. Será demais para apenas vocês dois lidarem.
Esses bandidos não são rápidos e não nos detectaram. Contanto que observemos de longe, nada acontecerá. Você pode ir com paz de espírito. No começo eles estavam hesitantes, mas tiveram que confiar no julgamento de Wizet. Ok, mas esses monstros são extremamente perigosos. Você absolutamente não deve agir por conta própria. Você deve esconder cuidadosamente. Se você for descoberto, você absolutamente não conseguirá escapar. E Zet olhou para eles com autoridade. São eles que não conseguirão escapar. Atrás dele, Xiaoji levantava continuamente o escudo para suporte e a armadura pura de escudo circundante. Além disso, os espíritos da morte também estavam tentando bloquear os ataques para ajudá-lo. Ele estava cortando continuamente as pedras estelares com toda a sua força. Eu cortei em pedaços. Ele morreu na hora. Outro bandido resolvido. Estou me acostumando com este trabalho, mas ainda estou muito atrás da minha vida anterior. Agora, embora eu possa combiná-lo com reversão para aumentar meu poder de ataque, meu suporte de dano base ainda é muito baixo, seria bom se eu pudesse aumentar meu poder de ataque um pouco mais. Deixe-me abrir o painel do sistema novamente e dar uma olhada. Elite. Monstros realmente dão muita experiência depois que eu pego os itens. O que eu consegui foi uma espada longa de cristal com um poder de ataque de mais 522, uma arma de alto ataque. Não é tão perfeito para compensar a minha falta de poder de ataque base. Eu vou equipá-lo agora mesmo. Desta vez a luta será muito mais fácil. É apenas uma pena que eu não tenha conseguido o livro de habilidades de carregar e de força que eu queria. A taxa de queda não parece alta. Se eu pudesse ter um pouco mais de sorte e encontrar mais alguns perdidos. Naquele momento notei uma luz vermelha no céu. Eu me lembrei do que o professor disse. Não é que o lugar que enviou um sinal de socorro antes. Além disso, desta vez, é um sinal de socorro de classe especial que apenas a equipe do professor está equipada. A expressão do professor mostra tensão. Por que tantos vários se reuniram aqui? À frente deles, um enxame de bestas estelares cercava a entrada da caverna. E Isha se perguntou por que tantos monstros estão reunidos aqui. O que aconteceu? O professor disse que ainda não está claro. Nós apenas seguimos o sinal até aqui para prestar assistência. O sinal veio de dentro da caverna. Eles devem estar presos lá dentro. Estamos organizando um resgate, mas há muitos monstros. Mesmo que todos nós professores invadíssemos, não seria suficiente. As duas garotas olharam para eles com expectativa. Seria ótimo se vocês pudessem ajudar. É a coisa certa a fazer. Um momento depois, Isha conjurou uma estrela em sua mão usando a arte secreta da estrela. O moral e o poder de ataque deles aumentaram imediatamente. Eles estão surpresos. O buff dessa habilidade é realmente alto, pelo menos de nível épico. Tanto Yunin quanto Isha derrubaram com sucesso um ou dois na frente de todos. Todos elogiaram tão forte. Desta vez, provavelmente podemos salvar as pessoas presas lá dentro, como esperado de Yusha e Yunin. Yuja também os elogiou muito, não apenas seus equipamentos, mas até mesmo suas habilidades são de primeira. Parece que mesmo sem mim aqui, nada acontecerá com este lugar. Eu me pergunto como é a situação lá dentro. O que exatamente poderia atrair tantas criaturas errantes para se reunirem? Eu vou entrar e explorar um pouco. Você segue essas pessoas primeiro. Assim que ele terminou de falar, ele imediatamente entrou no mundo do espelho para explorar a situação. Tempo restante, 29 minutos e 59 segundos. Em todo lugar aqui é cristal, todas as superfícies de espelho. Desta forma, posso entrar no mundo do espelho a qualquer momento. Eu simplesmente não tive tempo de descobrir o mecanismo para retornar à realidade ainda. Ontem, na casa do Covil, depois que meu tempo no mundo do espelho terminou, eu ainda não consegui retornar. As pessoas têm pós-imagens, mas os monstros não. Mas os cadáveres dos monstros realmente existem. Além de mim, os seres vivos no mundo do espelho não têm corpos físicos. Entre na caverna um pouco. Parece que são eles que fizeram com que os andarilhos se reunissem aqui, então eles enviam um sinal de socorro, confiando no terreno estreito. Eles não correrão perigo por um curto período de tempo. Eu simplesmente não sei o que está lá dentro que poderia atrair tantos andarilhos. São todos cristais que afetam muito a capacidade de julgar a direção visualmente. Depois de observar por um tempo, ele descobriu algo que o surpreendeu. Ele não esperava que houvesse algo assim aqui. Este é um mineral de cristal especial. Não é de admirar que aqueles anões tenham vindo desta caverna. Este cristal é diferente dos de fora. O reino do espelho criará alguns produtos especiais que o mundo exterior não possui. Além disso, os profissionais de habilidades de vida podem usar esses produtos para criar itens especiais como acessórios. Essas minas aqui valem muito mais do que 1000 caudas de ouro. Ele tocou no sistema e mostrou que minerais de cristal de espelho podem ser coletados e retirados deste lugar de volta ao mundo real. E Inchi ficou surpreso, tirado deste lugar de volta para o mundo real. Então, contanto que haja um lugar no espelho, você pode retornar ao mundo real de lá. Sem mais delongas, vou coletar alguns fragmentos para mim. Essa habilidade tem muito a explorar. Então eu preciso encontrar uma oportunidade para estudá-la minuciosamente. Mas por agora, eu ainda preciso explorar este lugar primeiro.
A quantidade aqui é anormalmente alta. Se eu mirasse tudo isso, seria mais do que suficiente para transformar uma pessoa comum em um visionário. Não é de admirar que tantos vagabundos se reúnam aqui, em combate real. Yinsha e Yin ainda estão lidando habilmente com as pedras estelares. Eles se perguntam, todas as suas habilidades poderiam ser de nível épico. Como pode cada um ser tão poderoso? Eles são muito mais fortes do que os professores. Os dois chegaram à entrada da caverna. Yuen corta, transformando-os em pedaços. Eles estão felizes em ver os dois vindo para ajudar. Finalmente, eles estão salvos. Eu pensei que ia morrer aqui, e Yin avisa, não relaxa ainda. Ainda temos que lutar para sair. Todos já esgotaram muita energia. Ouvindo isso, Ia permaneceu calma, mas ela parecia mais relaxada do que antes. De repente, ela olhou para eles com olhos brilhantes. De repente, todos observaram a situação com um pouco de horror e medo. Será que todas as feras errantes de todo o reino secreto correram para cá? Em um mundo espelhado, Yinshi ainda está explorando a situação e quaisquer grandes meteoritos bloqueando o caminho são cortados. Ao meio por ele, é realmente como um labirinto. Imediatamente, seus olhos se arregalaram. No topo há um cristal verde brilhante em exibição. Isso pode ser um segredo oculto. Se diferentes tipos de cristais e diferentes minerais são produtos especiais do Reino Secreto, então este núcleo é o único tesouro escondido do Reino Secreto. Tesouros escondidos são a cristalização condensada dos chamados produtos especiais dentro do Reino Secreto, nutridos ao longo de um longo período indefinido. Pessoas comuns podem não vê-lo em toda a sua vida. Ele silenciosamente alcança o objeto azul. Cada um desses tesouros escondidos tem efeitos únicos. Este é o núcleo espiritual. Após o uso, estamina mais 10 de recuperação mágica mais 0,5 e reduz o dano elétrico leve em 20%, aumentando as estatísticas básicas e reduzindo o dano elemental. O aumento na estamina poderia aumentar muito meu HP, e aumentar a taxa de recuperação mágica poderia me ajudar a acumular mais Sword. Mais importante, ele reduz o dano elemental elétrico leve em 20%. A redução de dano baseada em porcentagem é rara. Mesmo o melhor equipamento não oferece muito, especialmente porque nem sequer ocupa um slot de equipamento. Mas o estranho é que o minério de cristal atrai feras errantes. Se um tesouro secreto existe, então este reino secreto deve ter um monstro muito mais forte do que as feras errantes. Depois de usar este tesouro secreto, vamos sair daqui. Yin Shui pressiona o sistema. O sistema sugere que usar ou retirar este gen consumirá 10 minutos do tempo restante de caminhada no espelho. Você quer consumi-lo? Ele pondera por um momento. Enquanto isso, do lado de fora, eles estão prestes a enfrentar algo que não previram. Este é o Senhor das Feras Errantes. Este é um chefe oculto. Seu nome é Wandering Lord, um raro chefe oculto independente dos senhores do Reino Secreto. Sua força excede muito até mesmo um senhor normal e excede muito o que professores ou alunos podem derrotar. Eles entram em pânico. Não foi dito que os Wandering Lords só aparecem em reinos secretos de alto nível? Isto é terrível. Como poderia haver monstros como este nesta proporção? Nós todos vamos morrer aqui. E Jinsha suspirou por um momento, tranquilizando a todos. Todos se acalmem. O mais importante agora é trabalhar juntos para escapar. Podemos escapar deste vale através daquele desfiladeiro ali. Ela apontou para cima. Contanto que saímos deste vale, podemos escapar facilmente. E Ishai usou a técnica secreta de ciência para encorajá-los. Então agora ela não está segurando nada. Ela está dando tudo de si para romper nessa direção. Suas palavras tocaram o senso de responsabilidade do professor. Isso mesmo. Temos que tirar os alunos pelo menos. Eu irei primeiro, então vamos revezar. Todos vamos apoiar uns aos outros. Ataque se puder atacar. Apoie se puder apoiar. Alguém tem firme. Estamos quase lá. A cada vez monstro. One-off, eles uivaram usando a habilidade de corneta de guerra para reunir os outros. Os cristais estelares em outros lugares notaram o ponto de encontro. Eles já eram muitos. Agora, há ainda mais. We are em apuros agora. Que droga. De onde estão vindo todos esses monstros? Porque o poder de ataque deles aumentou tanto de repente. Até o professor não consegue lidar com todos eles. O dano é muito alto. Não conseguimos curar rápido o suficiente. Yinsha mobiliza os portadores de escudo para frente. Os sacerdotes priorizam a cura dos portadores de escudo. Antes disso, todos esgotaram muita energia, agora eles estão apenas segurando muito menos o Wandering Lord, que ainda nem foi realmente atacado. Um andarilho e um grupo de fracos, isso não vai dar certo. Nesse ritmo, não conseguimos romper o cerco. Ele usou uma habilidade de furtividade, tornando-se invisível e fugindo. Ele está escapando sozinho afinal. O professor avisa os andarilhos para não seguirem. Um aluno se manifesta, professor. A duração do modo furtivo não é suficiente. Não vai durar até que ele escape. De repente, uma fera acima acumula partículas elétricas em sua boca, formando uma grande bola. Ela dispara um tiro, matando o andarilho que estava fugindo agora há pouco. O Lorde o transformou diretamente em cinzas. O poder do monstro é tão grande que está sacudindo a montanha. Não só isso, também está fazendo o Quaseno Canyon desabar. Esse poder de ataque é exagerado demais. Não podemos escapar. Estamos perdidos. Desta vez está vindo em nossa direção. Não podemos pará-lo.
Muito rapidamente, Yun Sha e Yunin invocaram 2 escudos, o escudo gigante guardião e o escudo da montanha de rocha para a defesa. Yun Sha chama a todos alguém com alta força. Vem aqui e ajude. Se cair, estamos acabados. Este escudo é um equipamento de nível 70, então sua durabilidade é praticamente garantida. Mas por causa de seu alto nível, ninguém tem nível alto o suficiente para equipá-lo e é difícil de mover, então ele só pode atrasá-lo por um tempo. Alguém perguntou por que existe esse tipo de monstro no reino secreto da escola. Então eles começaram a discutir novamente enquanto o professor continuava segurando o escudo. Todo o esforço para salvá-los antes foi em vão. Pelo menos aquelas 2 crianças devem estar seguras. Certo! As pessoas a quem você está se referindo são Yuzai e Xiaozi na época. De repente, ele olhou para o lado e viu que Xiaozi estava aqui. Ele é um aluno fundo. Eu não. Disse para vocês 2 esperarem no vale. Porque você veio aqui? Enquanto ele estava distraído, ele foi infelizmente atacado pelo monstro. Xiaozi imediatamente ergueu um escudo para protegê-lo. Tenha cuidado, escudo. Formação. No entanto, como o escudo não era grosso o suficiente e foi atingido no braço, de qualquer forma a defesa ao redor já foi violada. Agora ninguém pode mais parar esse errante, que Agi tenta desesperadamente protegê-lo. Ele está bastante surpreso com surpresas ações. Esse garoto acontece que ele tem esse tipo de poder, mas agora os escudos guardiões estão todos quebrados. Nossa defesa está completamente. Não há como voltar atrás agora. E de repente aparece usando sua arma para cortar os meteoritos em pedaços. O professor consegue olhar para a cena com os olhos arregalados. Xiaozi, você foi ótimo. Xiaozi se sentiu um pouco mais à vontade ao vê-lo. Não muito tempo atrás, no mundo real, Ishii estava observando o núcleo estelar. Além do núcleo estelar no reino secreto espelhado, ainda existe a versão original no mundo real. Parece que com base neste mundo espelhado, minha renda futura poderia dobrar. É que os cristais e minérios não são fáceis de extrair. Assim como este reino secreto, retirar uma unidade de cristal requer consumir de 10 minutos de tempo de viagem em um mundo espelhado. Por enquanto, vou apenas trazer o núcleo estelar replicado que tem valor reconhecível. Notificação do sistema, seu núcleo tinha estelar, resistência mais 10, taxa de recuperação de magia mais 0,5, recebeu 20% de imunidade a danos de luz e eletricidade. Você usou um núcleo estelar espelhado, resistência mais 10, recuperação de energia mais 0,5, de 20% de imunidade a danos de luz e eletricidade. Imediatamente depois ele descobriu algo chocante, esse tipo de tremor. Algo deve ter acontecido. Sem pensar muito, corri o mais rápido que pude. Tenho que tentar e ver se ainda consigo atravessar o mundo espelhado. Tempo restante de caminhada no espelho, 12 minutos e 54 segundos. Então, antes que o tempo de caminhada no espelho acabe, ainda posso entrar e sair à vontade. Somente depois que estiver completamente esgotado, o tempo de espera começará. Depois de coletar equipamentos suficientes, Jinshi deixou o mundo espelhado. Ele olhou para a legião de pedra estelar alinhada em uma fileira. Existem ainda mais monstros agora. Mesmo que sejam atraídos pelo cristal, não devessem haver tantos. Lord Errante parece que é a fonte da sensação inicial de perigo. Xiaozi e os outros estão em perigo. Se eu pudesse entrar e sair livremente do mundo espelhado, então eu poderia evitar os ataques do monstro muito mais facilmente. Leia o capítulo mais cedo em Nutrimod. Eu sou agora nível 24. Leia novos capítulos mais cedo em Nutriot. Agora estou no nível 24 com um ponto mágico total de 1400 e uma taxa de recuperação mágica de 2006 por segundo. Tesouro secreto mais 0,5 dobrado. Portanto, o poder de ataque pode ser aumentado para 30 em 30%. Nesse momento, a lâmina fantasma tem um poder de ataque aumentado de 1080%. Tempo restante 8 segundos. Embora seja muito urgente, o Lorde Territorial Errante é mais forte do que o Lorde do Reino Secreto. No mínimo, preciso subir para o nível 30. E o Ishii entra e sai continuamente do mundo espelho, lidando com os monstros de cristal que bloqueiam o caminho. Ainda falta um pouco. De volta ao presente, o espírito de Yunzet está nas alturas. Deixe o que está para trás comigo. Continue usando sua habilidade de mundo espelho para ajudá-lo a lidar com as pedras estelares. Se você tiver alguma habilidade de suporte, me fortaleça. Eu cuidarei desses andarios. Yanxi usa a habilidade mágica de jogo estelar, que hoje usa a armadura de escudo e as habilidades de escudo circundante. Ambos ajudaram Yanzet a aumentar sua força mental e poder de ataque. Embora os monstros sejam irracionalmente numerosos, depois de usar o núcleo secreto, seu HP aumentou muitas vezes e o sistema de luz também reduziu o dano em 40%. Agora não há mais perigo, é só que esses monstros são imunes ao caos. Caso contrário, eles poderiam ser destruídos ainda mais rápido. Estou vendo coisas. Sua barra de status parece desencanto, mas como seu poder de ataque é tão alto, todos estão olhando para Yunja com suspeita. Além disso, que habilidades ele está usando e como consegue passar por eles. O professor segurando seu braço se sentiu aliviado. Ele é tão forte. Eu estava preocupado com ele. Os golpes de Yin estão afetando-os cada vez mais poderosamente.
Subir de nível mais um. Com seus muitos monstros reunidos, subir de nível será rápido, e Incha ficou de lado assistindo com admiração. Eu pensei que ele era apenas um ladrão ousado, mas inesperadamente sua força está um pouco além da minha imaginação. Alguém exclamou surpreso, ele é reforço de fora. Ele é realmente forte. O professor compartilhou com esse ante. Parece um aluno, alguém que não consegue acreditar no que vê. O quê? Que aluno? Ah, não. Está prestes a atacar novamente. O monstro está atirando em Incer novamente. Ele rapidamente se esquivou. Mesmo agora, ainda não consigo engolir esse ataque. Além disso, está começando a se mover, eu acho. Quando chegar perto, nem mesmo a armadura será capaz de protegê-los. Professor, ordena a todos o número de monstros diminuir muito. Vamos para um lado e romper. Se esperarmos que o Lorde Errante se aproxime, será tarde demais. Não importa o quão forte alguém seja, eles não podem lutar contra este Lorde Errante. Alguém falou, mas esses dois escudos são difíceis de mover. Se rompermos, teremos que suportar os ataques do Lorde Errante. Isso mesmo. Se nos movermos, ele pode facilmente nos atingir. Esses dois escudos são tão grandes e pesados. Só podemos carregá-los se os colocarmos em nosso inventário. Deixe isso comigo. Acabei de falar. Eu vou atacar e atrair sua atenção, e então vocês podem aproveitar a oportunidade para escapar. Ele perguntou preocupado se escaparmos você. Yuji pensou consigo mesmo se este Lorde Errante não for tratado, ele reunirá todos os monstros no reino secreto e os deixará vagar livremente pelo mundo exterior. A maioria dos grandes desastres do passado foi causada por Lordes Errantes. Ele respondeu, portanto vou ficar para trás e matá-lo. Todos corram. Rápido, saiam daqui. E não importa o quão forte ele seja, ele acabará ficando sem fôlego enfrentando os monstros de um Lorde Errante. Temos que escapar para que ele possa escapar. Um dos companheiros de equipe do professor perguntou, ele não disse que queria matar aquele Lorde? Isso é apenas para nos tranquilizar. Aquilo é o Lorde Errante. Shaozi parou de correr de repente. No fim das contas, ele ainda não consegue deixar Yunche sozinho. Ainda sou tão inútil, só consigo fugir em momentos como este. Yunche, nada pode acontecer com você. Mesmo tendo subido de nível, há um limite para meus golpes. Não... A defesa dele é muito alta. Só estou causando um pouco de dano, mas sua habilidade de recuperação pode curá-lo em um instante. Como esperado, ainda preciso ir até lá. A pedra central no topo da cabeça dele é seu ponto fraco. É que meu poder de ataque não é suficiente. O buff daqueles caras está começando a passar e meus pontos de magia estão baixos, não o suficiente para manter a lâmina fantasma por muito tempo. Preciso subir de nível primeiro. Uma luz roxa desce de cima na frente dele e Yushi observa a situação por um tempo. Uma mão gigante aparece prestes a esmagá-lo. Ele rege rapidamente e se retira. Você planejou com antecedência sabendo onde apareceria. Porque ele conhecia seus movimentos, você foi atingido. Este é um ataque contínuo sobre uma grande área. O tempo para a caminhada espelhada está acabando. Se você confiar nela para desviar, ela será usada imediatamente. Tempo restante de caminhada espelhada, 3 minutos e 46 segundos. Agora só posso usar mortos-vivos para bloqueá-lo, mas invocar recuperação consome pontos de magia. Se continuar acumulando ataques depois disso, não será suficiente. Devo recuar para me reagrupar. Então 3 pessoas correram para o seu lado, te surpreendendo por um momento. Pessoal, por quê? É Shaoxi, Jinsha e Yunin. Eles vieram para te ajudar. Seu irmãozinho me autororou tanto para nós. Não tivemos escolha a não ser vir e te ajudar. Eu não implorei tanto assim. Ah, não tantos monstros como antes agora. Todos escaparam por ali. Shaozi apenas virou o rosto para responder. Ele não disse nada, apenas sorriu e disse obrigado. Yinsha sugere que este chefe oculto ainda é muito perigoso. Deixe-nos protegê-lo enquanto você sai daqui lentamente. No entanto, ele se recusa. Não precisa. Com o apoio de alquimistas de todos, não preciso mais economizar. Seu nível agora é 30 e o tempo para a viagem espelhada também acabou. Eu sou nível 30. Meu poder de ataque é suficiente. Imediatamente depois, ele equipa automaticamente a armadura de cavaleiro corrompido. Yinsha olha para cima e diz, você não planeja atacar seu ponto fraco de cima. Você com essa altura é impossível alcançar. E tenta novamente e reabre o livro de habilidades. O que eu queria antes, eu tenho agora, porção de atração, uma habilidade para puxar o objeto ao vir em direção a si mesmo. Quanto mais leve o objeto, maior o atributo de força do usuário e maior a força de tração. A atração guia o usuário para trás, puxando em direção ao alvo. Quanto mais pesado o alvo, menos força o usuário precisa e maior a força de tração. Esta é a habilidade para puxar a si mesmo em direção ao alvo. Ele dá um sinal tranquilizador, não se preocupe, eu tenho isso. Um momento depois, ele levanta a mão em direção ao monstro e imediatamente o puxa em direção a ele, ativando a força de atração. O monstro começa a perder e preparando-se para cair. E um triada aproveita a oportunidade para pular alto em sua cabeça e imediatamente tem golpeando repetidamente em seu cristal roxo. O monstro afetado, continuamente rugiu alto. No entanto, essa mesma ação fez com que seus pontos de vida diminuíssem continuamente. Seu fragmento de cristal finalmente se estilhaçou completamente.
Embora a saúde de Intriad estivesse baixa, o sistema anunciou que ele havia derrotado o líder errante, recebendo 5.000 mente pontos de experiência adicionais, bem como o título de assassino errante. Ele também recebeu o livro de habilidades lendário Escudo de Luz Dourada e o livro de habilidades Bênção do Anjo, e seu nível chegou a 33, que eu tentou Van e só conseguiu ficar parado e observar com espanto. E Intriad era realmente muito forte, até Van Essay admirava suas habilidades. Ele sozinho foi capaz de derrotar um monstro tão aterrorizante. 2 itens de ouro caíram perto de Untried. Ele se perguntou se os itens realmente caíram e 2 deles naquilo. Além disso, o que caiu foi. Antes que ele pudesse terminar, o chão tremeu assustando. Yincha gritou, o monstro está prestes a cair. Yincha ainda está lá em cima. Tenha cuidado. Ele rapidamente saltou antes que desabasse para trás. De repente, ele notou algo embaixo do monstro. O que é aquilo? Uma montanha oca. Lá dentro, os cadáveres de monstros de pedra de cristal estavam espalhados por todo o chão. Lordes errantes e restos humanos. Parece que um Lorde errante ainda mais forte nasceu aqui há muito tempo. É por isso que há tantos vestígios de batalhas ferozes aqui. Logo depois disso, não. Topo tem algo que parece uma pessoa. É a Tatua de Keg, Keg e Bombom, que também morreram após a Guerra de Rebelião. Van tiete à distância, murmurando baixinho Bombom. Van se olha para a estátua confuso. Essa pessoa é o traidor Keio e Kyo Bombom. Embora eu tenha ouvido que foi aqui que o herói Jin caiu e matou, mas eu não esperava esse tipo de situação. Essa é claramente uma cena depois de lutar com inúmeros monstros e pessoas. É completamente diferente da estátua no Museu de História Moderna. Essa pessoa não parece alguém que é facilmente pisoteado. E o Ishi não disse nada, apenas ouve em silêncio que a Algi está explicando a todos sobre a história de sua família. Talvez vocês não acreditem, mas acho que meu bisavô provavelmente não era um vilão tão hediondo. Desde pequeno, leio sobre a história do meu bisavô Gangwang, a história inicial da família. Sempre que se trata de suas experiências específicas, elas são sempre descritas vagamente, mas ainda consegui encontrar alguns detalhes, ou seja, e sempre há reinos secretos que não eram adequados para o seu nível. Digam-me por que ele, um ranking profissional de nível 60+, iria a reinos secretos de nível tão baixo. Porque estes são reinos secretos que podem nutrir um Lorde Errante. E o Lorde Errante é fonte de grandes desastres, capaz de convocar monstros de todo o reino secreto para o mundo exterior. É por isso que o governo não tem tropa suficiente para se defender de todos os monstros que vagueiam para fora dos reinos secretos. É por isso que eles dependem de profissionais poderosos e responsáveis para limpar periodicamente os monstros dos reinos secretos. Ele apontou para seu ancestral e levantou a voz. Meu bisavô era um deles. Ele veio aqui para acabar com desastres. Todos permaneceram em silêncio. Talvez vocês pensem que estou apenas inventando coisas. Ele inconscientemente cerrou o punho. Minha família também disse que eu estava apenas buscando conforto psicológico, interpretando as coisas dessa forma. Yuji só podia dar um tapinha nele no ombro para confortá-lo. Ele sorriu gentilmente e disse, eu acredito em você. Yunsha e Yunin ficaram envergonhados com sua expressão. Yushi também ficou atordoado. Sua expressão surpreendeu como se comovido por suas palavras de encorajamento. Ele definitivamente não é esse tipo de pessoa. Voltando a quando o Bombom estava vivo, ele estava em cima da mesa com confiança. Eu não preciso de um mestre. Eu sou tão naturalmente inteligente. Eu serei mais forte do que você em breve, um velho como você. É melhor você se aposentar mais cedo. Mas quando se tratava de combate real, ele gritava por ajuda, mestre, salve-me. Quem precisa salvo? Eu não fui salvo daquela vez. Eu simplesmente não consigo acreditar que há tantos monstros neste reino secreto. Mesmo quando alguém ofereceu apoio, você ficou envergonhado e agiu como se não quisesse. Eu sou o tipo que secretamente trabalha duro nos bastidores, então me exibo na frente dos outros. Não se preocupe, o reino secreto, nós não vamos correr risco de vida. Porque você deveria escolher a classe de guarda da espada para promoção. O guarda da espada é considerado o mais fraco entre as classes avançadas para usuários de escudo. Mas não é porque você quase só se concentra na força e na velocidade, você está sempre avançando. Basicamente, nenhuma classe de tipo escudo pode acompanhar você. Velho amigo, eu realmente posso encontrar você agora. Eu entendo. Sair da equipe sem permissão significa dedução de 3 meses de salário porque você encontrou muitos animais errantes que não pôde deixar de subir de nível. Salvar pessoas, apenas faça isso no caminho. E é assim que você se esgotou e desmaiou aqui mesmo. Yuja só sabe como relembrar, simpatizar e correr por aí. Por você, eu vou encontrar a família Jin para acertar as contas. Corta para a casa da família Jin. O homem pergunta o que meu filho disse é verdade. Jin grita uma afirmação. É a verdade. Se você não acredita em mim, pergunte ao professor encarregado do reino secreto. Yunzai é tão poderoso. O professor que guarda o reino secreto me bloqueou na entrada e não me permitiu entrar. Mas quando as pessoas de dentro saíram, você perguntou, o que vocês viram agora? Eu fiquei de longe e vi aquele Lorde errante desabar. Jin Asu continuou a ouvir as palavras de todos. Com uma comoção tão grande que não notaria, ele provavelmente já o matou. Ele é realmente incrível.
Aquele é um chefe oculto demais de nível 40 para ele ser capaz de controlar esta além da minha imaginação. O nome dele é Intiid. Certo, eu pensei no Vance. A família Bon já era poderosa o suficiente. Eu não esperava que houvesse alguém tão poderoso entre os estudantes. Qual é a história dele? Afinal, essas palavras deixaram Jinso chocada e sem palavras. Os membros da família Jin ficaram em silêncio por um momento. Ele se levantou e ordenou: convoquem os guardas da família Jin. Sigam-me para capturar o traidor no reino secreto. Ele fez uma pausa e continuou: esperem um minuto. Antes, você disse que o pirralho da família Kyoshi também foi junto. Nesse caso, tragam o pessoal da família Kyoshi também. Ele parecia perigoso e assustador, como se estivesse se preparando para seu plano.